Boa tarde, pessoal. Vamos chegar para frente aqui no meio, por favor? Assim a gente fica mais perto e mais tranquilo para o nosso bate-papo. Vamos lá. Você que está mais atrás, venha. Hoje nós vamos falar sobre o Guspe Santo. Você vai estar na porta aqui recebendo toda a energia. Oh, glória! Muito bom, muito bom. Quanto mais próximos, melhor. Nós tivemos na quinta-feira uma abertura. O Fábio Ito falou sobre a teologia bíblica e como a arte está ligada a tudo que a gente vê nas Escrituras. Ele falou um pouco também sobre o Shabá, o dia da contemplação, o dia em que o povo tinha como descanso e ao mesmo tempo como contemplação do que Deus havia feito. E esse é o nosso estado, um estado de Shabá, sempre de contemplação do que Deus faz, né? Você que não pôde estar na quinta-feira, o Eric tem as gravações, é legal depois você dar uma ouvida. Ontem nós falamos sobre, fui eu que falei, nós falamos sobre a igreja como a expressão da glória de Deus, a liturgia, só que não a igreja as quatro paredes, a igreja, a gente. E a liturgia do culto como a expressão de quem Deus é, mas não a liturgia do culto aqui, a liturgia da nossa vida. Então nós desenvolvemos a ideia de que tudo o que a gente faz é para a glória de Deus, de que todo o nosso trabalho glorifica a Deus. E eu resumi isso numa sentença de que o nosso culto é a nossa vida, e o nosso louvor é a nossa ética, ou seja, não é nesse momento aqui dentro que a gente cultua. Aqui também. Mas tudo que a gente faz é um incenso agradável a Deus. E todas as nossas atitudes e respostas ao mundo, a nossa ética, ela glorifica a Deus da mesma forma. E aí eu propus a ideia de que a arte, é através dela que a gente vai esculpir a nossa liturgia da vida. É com a arte, é com o canto, com a cena, com a fala, com as imagens. Falamos um pouco sobre as imagens desde o tabernáculo, do templo, as imagens de Cristo, as parábolas, as ideias, o poema que tem dentro das Escrituras, os salmos, ou seja, como Deus é criativo e artístico. E por fim, na última parte, nós falamos sobre essa nossa expressão como uma obra missionária. E que nós mostramos para o mundo todo dia quem Cristo é, através da nossa vida, que é uma arte, expressando o nosso culto, a nossa vida diante de Deus. Portanto, nós dialogamos com a nossa cultura, nós conversamos com o mundo que está ao nosso redor. Falamos um pouco sobre a igreja ter perdido essa capacidade e a arte sacra ter ficado para dentro das quatro paredes, não era para ser assim. E como nós perdemos essa capacidade de nos comunicar com quem está fora, a ponto de que quem está fora diz, isso aqui é música de igreja, é música gospel. Falamos um pouquinho sobre essa coisa do gospel, nós falamos. E aí essa coisa da música que não fala com ninguém, fala coisas que não transmitem. Mas que a arte sempre esteve presente, a arquitetura das catedrais, as pinturas das catedrais. Mesmo as imagens, as esculturas são artísticas. A gente tem grandes artistas brasileiros e mundiais, Michelangelo, ele vai por aí afora, de gente que era artista e que fazia isso crendo em Cristo. E representando cenas das Escrituras. Lembre-se que na época não tinha computador nem cinema. Os quadros e as imagens eram o cinema e era ali que você assistia e conversava sobre as cenas. As cenas ficavam vivas na memória pela lembrança de tudo o que acontecia. E aí então nós fizemos esses 2 primeiros dias. Hoje nós vamos ter o Rubinho Pirola falando um pouquinho sobre a história, né, Rubinho? Vai passar pelo humor também, que é uma coisa que se perdeu muito, mas muito na igreja, infelizmente. O Roger, ontem à noite, recebeu uma notícia de um trabalho que ele está fazendo e que ele não vai conseguir vir para cá. A gente lamenta um pouco. Ele é um irmão nosso aqui da igreja, artista plástico, trabalha com várias técnicas de pintura de rua, trabalha com grafite e outras que ele me falou, mas eu não guardei o nome.
muitas técnicas populares, também com escultura, faz parte de design, cenografia. E é um cara assim muito, muito legal da gente conhecer um pouco mais adiante. Ele vai nos ajudar com coisas aqui na igreja. E tem uma cabeça muito boa também a respeito da nossa cultura e de como o evangelho pode chegar lá. Então ele não vai poder estar com a gente, infelizmente. Daqui a pouco chega o Isaac Siksu, é professor do seminário, que defendeu uma tese sobre a teologia de von Balthasar, um teólogo católico dos anos 60, e que fala sobre a estética, sobre essa sinfonia da vida que nos revela Deus. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes para nós, é quebrar essa barreira de dois mundos, o mundo do santo e o mundo dos profanos, e que a gente não se mistura. Isso é uma falácia, acho que do Satanás, que quebra as nossas pernas e nos impede de sermos artistas missionais, gente que se comunica e que conversa com a cultura. E eu encerrei ontem dizendo que se Paulo disse, examinai tudo e retende o que é bom, é porque tem coisa boa para se reter sim. E que Deus, nós não temos a patente de Deus, Ele não está aqui dentro, Ele está onde Ele quiser. E em qualquer ser humano da terra você vai ver Deus agindo. É bem possível, bem possível. Então, que a nossa arte possa vencer essas barreiras e a gente possa penetrar na nossa sociedade de uma maneira muito criativa e falar do que Cristo fez por nós. Aqui na igreja nós temos gente que trabalha com design de moda, ilustração, criação de personagens. A gente tem gente que trabalha com web design, gente que faz sites e trabalha com internet. Nós temos gente de publicidade, de marketing. Nós temos gente da música, do teatro. Tem gente de cinema na igreja, produtor de cinema que frequenta a nossa igreja. Gente que tem empresa de vídeo, que faz vídeos institucionais para várias empresas. Nós temos gente de teatro na igreja, temos artistas, temos atores. Temos gente de escritor, nós temos escritor na igreja. Rubinho é escritor. Mas cartunista, escritor, humorista. Me perguntaram naquele negócio, aquele monte de pergunta que eu fiz lá, você podia ser humorista? Eu falei, eu não sou. Caramba, eu sempre achei que eu era. Caramba. Mas a gente tem jornalista na igreja, a gente trabalha com texto, com editoração de texto. Temos arquitetos, temos design de ambientes, de interiores. A gente trabalha com decoração. E a igreja, ela é um celeiro. Porque a arte, Deus deu para o ser humano. E a gente usa isso para a glória de Deus em tudo que a gente faz. Então eu gostaria que você que não pôde estar na quinta e na sexta, pega a gravação com o Eric desses 2 dias, dá uma ouvida, pensa bem. O Rubinho vai ter um tempo aqui de falar com a gente. Nós vamos ter depois um intervalo, o Isaac vai fazer a segunda parte. E na terceira a gente vai ter um momento de bate-papo aqui. Não é só de perguntas e de respostas, mas de bate-papo, de falar sobre ideias e também de dúvidas que a gente possa ter sobre isso. E a minha esperança é que a gente tenha muita gente aqui na igreja que tem algum talento artístico envolvido. Só pode ser o Hélio. Depois eu falo com ele, Hélio, dá para falar agora com você. O Hélio me liga assim, 3 da manhã, é o Hélio. Só pode ser o Hélio. Ele é um barato, ele chegou do Haiti, depois eu ligo para ele aqui. Já chegou bem. Ele estava com um problema para embarcar no Haiti e conseguiu chegar. Mas a esperança minha é que a gente tenha a nossa igreja assim como um lugar onde a arte borbulha, as pessoas produzam arte. Mas não só produzam arte com profundidade teológica. E ontem eu dei uma puxadinha na perna do nosso pessoal aqui, que nossa turma que faz o curso da EMT, aqui na igreja, 99% é gente nova. Gente que não faz nada na igreja, que não trabalha em nenhum departamento, não tem nenhuma liderança. Isso é muito bom, nós estamos formando gente. Mas eu sinto falta dos nossos artistas da igreja, por exemplo, no nosso curso de cosmovisão, que é fundamental. É como você querendo andar de skate e não ter perna. Não vai dar certo isso. Você precisa estar aqui. Então eu quero usar também essa introdução aqui para clamar a você que você se matricule o ano que vem. Pelo menos
a matéria de cosmovisão, que é muito importante, a matéria de exegese do texto bíblico, que é muito importante. A gente tem uma escritura que tem tudo quanto é assunto e a perspectiva do reino para as respostas para o mundo estão ali. Isso eu sinto muita tristeza de ver a arte cristã tão parca e tão pobre, que a gente tem problemas sérios na sociedade e ninguém toca nesses assuntos. A gente só sabe fazer música ou teatro para a hora do culto, que é muito importante, nós temos que ter e temos que fazer, não tem nada errado com isso. Mas o resto a gente não tem. Se for o dia dos namorados, você não tem uma música de evangélico, porque evangélico não faz música para namorado, não é verdade? Se for o dia dos pais, você tem que caçar a música. A gente faz música, porque não tem. Você não pode falar de pai, falar de mãe. Sempre que você fala de pai e de mãe, tem que ter um versículo junto. Porque, meu Deus do céu, porque a gente só faz para crente. A gente não faz para as pessoas entenderem. A gente não tem uma linguagem criativa. Nossa cabeça não funciona fora das quatro paredes. Haja vista que dom para a gente é só o que acontece aqui dentro. Nós não achamos que um médico é um dom e que Deus pode usá-lo lá fora. Aí o médico vem e fala, poxa, eu trabalho tanto, não tenho tempo de servir a Deus. Você está servindo. Nós não conseguimos imaginar vida de cristão fora das quatro paredes. Isso tem matado o prosseguimento do evangelho. Isso é uma pena, mas nós não somos assim. E também quero pedir a você que você faça um apelo. Então aqui nós temos gente de várias áreas que eu já conversei, principalmente o nosso pessoal do teatro, da música, para que essa galera se aproxime um pouco mais da teologia. Porque o artista ele tem que ter duas coisas, o talento para expor e o que expor. E o que expor é de um tempo gasto e debruçado nas escrituras, no entendimento, e a gente vai achar grandes riquezas, e a gente vai ter muita coisa para que com a criatividade artística a gente possa servir a comunidade, as quatro paredes, perfeitamente, mas muito para o que acontece fora. Eu tenho ainda assim um sonho de um dia, os shopping centers da nossa região, ou os mercados que a gente tem, a gente possa em final de ano, em época de Páscoa, a gente possa ter apresentação, a gente possa participar, não com coisa para o crente da igreja parar e ficar vendo, isso ele já vê na igreja, para alguma coisa que comunique quem está fora e fale subjetivamente, mas objetivamente do reino, com toda a criatividade artística. O que nos impede disso, Zé? Da minha parte, nada. O que nos impede do nosso culto ser mais artístico? Nada impede. O que impede da gente ter uma pintura enquanto você prega? Nada, falta só alguém que queira pintar. O que impede de alguém fazer um desenho? Nada, é só alguém querer fazer. O que impede da gente apresentar um esquete falando sobre a sua pregação antes, depois? Nada, é só alguém fazer. Então, eu faço minhas as palavras de Paulo, no que depende de nós, vós não tendes limites, estáis limitados nos vossos próprios afetos, e falo-vos como a filhos, dilatai-vos. Expande um pouco e vamos andar para frente. Esse encontro visa um entendimento sobre tudo que a arte representa teologicamente e como a gente pode tê-la a serviço do reino. Serve também para a gente explicar para todo mundo que trabalha com arte que a arte, em hipótese alguma, nenhuma das expressões artísticas é pecado. O desfile de escola de samba na Marquês de Sapucaí não é pecado. Você contar a história de um povo com música e com dança não é pecado. Pecado está no homem, não está na arte. Agora o homem faz isso sensualidade, o homem coloca nisso sexo, maldade, promiscuidade, isso é uma outra coisa. O que o homem faz com a cultura e mancha a cultura com o pecado é uma outra coisa. Agora dizer que a arte é um pecado, que a música e a dança, isso não é pecado. Aliás, deveríamos ter o carnaval sim, mas com temas muito diferentes, com outro tipo de abordagem talvez, com outro conteúdo. A estratégia, não é estratégia não é nada estratégia, é porque não tem nenhum erro em fazer isso. O erro é a gente contaminar a cultura com o pecado que está dentro do homem. Mas essas coisas nós vamos ter espaço para depois bater papo, no final vai fazer perguntas. Eu gostaria de fazer uma oração e o Rubinho vai fazer então a primeira parte dessa tarde, nossa terceira palestra do encontro.
Senhor, obrigado por nós estarmos aqui, obrigado pelo tempo que a gente vai dispor para falar de algo tão importante que é a arte. Usa, Senhor, o Rubinho nesses momentos que nós teremos para que esclareça muitas coisas importantes sobre a história, sobre como se desenvolveu na igreja, fora dela, e que isso nos ajude a pautar nossas ideias para o desenvolvimento da nossa arte como cristãos a serviço do Teu reino. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Estou muito feliz pela oportunidade, o privilégio que todos nós estamos tendo de discutirmos arte, discutirmos ministério, não como nós entendemos ser ministério cristão, ou, vamos falar no português claro, serviço, trabalho. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre teologia, sobre história da igreja recente e não só, e usando o humor como o assunto que vai costurar tudo isso. Eu creio que uma igreja que não conhece, um povo que não conhece a sua história, segundo dizem, está fadado a repetir os erros que cometeu lá atrás. E infelizmente eu creio que de avanço em avanço a igreja também tem regredido, porque lhe falta entendimento. E de vez em quando, como eu advoguei no meu trabalho sobre a reforma protestante, parece que Deus fica com o saco cheio e intervém e dá umas pauladas, né? Cria-se uma certa crise. Desculpa essa palavra saco cheio, né? Pode ofender aí um pouquinho os ouvidos de alguns irmãos, mas é isso que foi sempre o grande desafio da igreja, que é falar na linguagem que o povo entenda aquilo que está lá no céu, aquilo que é eterno, que é imutável. E às vezes a gente se preocupa demais com a roupagem e muito pouco com o conteúdo. E de vez em quando Deus tem de intervir justamente porque nós estamos coando mosquitos e engolindo camelos inteiros, né? Eu venho da área da história em quadrinhos, da comunicação. Me converti, Deus me transcodificou quando eu tinha 14 anos de idade, lá no interior. E desde lá eu me entendo como um ministro do Evangelho. Me lembro que chegou um tempo em que os meus amigos, que haviam sido convertidos por Deus na mesma época que eu, foram todos para o seminário e eu fui para a faculdade. Lá para o segundo ano me bateu uma crise tremenda. Eu perguntei para um meu mentor, um pastor que andava conosco, muito querido, americano, e eu louvo a Deus pelos americanos, não tenho nem um pouquinho de crise nacionalista contra quem quer que seja, muito menos americanos, somos devedores a eles. Eu me lembro dele ter dito: Rubinho, por que você quer deixar a faculdade? Eu falei: eu acho que eu estou traindo o Evangelho, eu estou fugindo de, como era comum na nossa época, viver pela fé, né? E quero ir para o seminário. Ele falou: rapaz, o que mais tem é crente perdendo tempo na frente de um púlpito. E Deus está querendo servos dele na sociedade. Isso já faz muito tempo. Aliás, pesquisando sobre esse assunto, fruto da, ferramenta acadêmica, nesses últimos 2 anos e meio da minha vida, e descobri, caiu a ficha que eu estou velho pra caramba. E por isso eu quero falar um pouquinho de um momento muito importante da nossa história. Eu já começo o nosso papo perguntando a vocês: espiritualidade e humor seriam coisas incompatíveis? Será que a Bíblia não nos fala de humor? Humor, afinal de contas, é um desvio, né? Minha mãe, eu sou cartunista, faço cartoon desde os meus 14 anos de idade. A minha mãe tem uma crise séria. Ela não acha que isso tem a ver com um dom de Deus, muito pelo contrário, nem talento. Ela diz que isso é um desvio de caráter, ficar rindo dos outros, fazendo zoação com os outros.
Mas afinal de contas, vamos pensar um pouquinho o que, afinal de contas, é humor. O que é que entendemos ser humor? Humor, desde os mais antigos, dos pensadores gregos, já diziam que o humor é próprio do ser humano, da nossa humanidade. Tem a ver com uma qualidade inata, nasce conosco. E, obviamente, algumas pessoas dão mais ou menos espaço ao humor. Revela essa nossa necessidade de estar bem, de nos relacionarmos, de nos sentirmos inseridos socialmente. Não importa o quão introspectivo nós sejamos, né? Nós sempre vamos buscar ser partes do meio onde a gente está. Por isso o humor aproxima pessoas, mas também o humor afasta, né? Esse aí é um cara que era o meu grande ídolo, apesar de ser um iconoclasta, um cristão de veia reformada. Você sabe o que é um iconoclasta? É um destruidor de ídolos, né? Enquanto todo mundo, grande homem de Deus, a gente está assim, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos com calma, que o santo não é tudo isso. Isso vem lá da reforma, viu, gente? Mas, como eu dizia, o humor não só... eu estava falando, aquele cartoon ali é do grande Enfio. O Enfio, Zé, eu conheci a família dele, da mãe, os primos, vieram de uma família católica de boa estirpe. Católico temente a Deus, a leitura diligente, né, no ensino. E o Enfio era um cara ligado às questões sociais. O Betinho, o irmão dele, quando vocês ouviram falar, eu trabalhei na Ação da Cidadania desde o começo, fui um dos fundadores do Fórum em Brasília, um homem levantado por Deus, não tenho dúvida nenhuma, e tanto um como o outro, e mais um irmão que era músico, morreram de de AIDS, por serem hemofílicos e terem sido contaminados em transfusão de sangue. Bom, mas o humor não só faz rir, como eu disse, o humor também incomoda, no sentido que ele afronta, ele expõe as nossas incongruências, né? E pessoas com posições diferentes. Eu costumo dizer, e há autores que comungam com essa ideia, de que o humor é sinal de que o medo foi embora. Então não há nada mais revolucionário, mais proibido para o poder do que o humor. O humor é isso mesmo, ele sobretudo aponta para as nossas incoerências ou incongruências, as nossas crises, né? Como ser humano, próprio do ser humano. Berger afirma isso, um pensador luterano, alemão, mostra, né, as dificuldades da gente carregar esse coraçãozinho que é tudo menos uma coisazinha fácil, não é isso? Jô Soares, humorista, escritor, dramaturgo, ele afirmava que o humor é um modo de enxergar a vida e também de interpretá-la, o que quase sempre produz aí conflitos. Está aqui uma visão do Laerte, que agora é a Laerte, né? O negócio está complicado hoje em dia. Mas o Laerte fez esse cartoon lá no Salão de Humor de Piracicaba, que eu não sei se vocês sabem, nasceu no Mackenzie. Não há nada mais tradicionalista, reacionário, do que a Universidade de Mackenzie. Para quem conhece política no Brasil sabe disso, mas foi lá que começou o Salão de Humor, que hoje é o Salão de Humor de Piracicaba, o primeiro salão de humor do mundo. E essa é uma leitura do Laerte com aquela história do rei que estava nu. Vocês conhecem a história, né? E aqui o cara está no meio de uma tortura, dizendo, não, afinal de contas o rei estava vestido, eu estava brincando, etc., eu que não enxerguei direito. A função do humor é questionar o poder a todo momento, por isso é revolucionário e perigoso, né? O humor é sinal de que o medo foi embora. Aqui tem um outro cartoon do Enfio, fantástico, um menininho de rua coberto por um jornal,
vem um PM brutamontes, cutuca, né? E ele pergunta: Papai Noel? Percebem? Humor chamado humor negro, é aquele humor que você já deve ter lido algum meme assim: eu sei que eu não posso rir, mas eu estou rindo, né? Mas expõe justamente essas lutas interiores próprias do ser humano. O país e o mau humor. Vamos entender um pouco do que pelo que passamos como nação. Na época de 1964, nós tivemos a instauração de um regime militar, um regime de exceção, isto é, em que os direitos fundamentais do ser humano do cidadão, foram suprimidos. Nós podemos discutir aqui se foi uma ditadura branda, se foi rigorosa, mas o fato foi um regime de exceção. Nesse tempo, nós tivemos então a instauração de um regime, de um governo militar, tiraram do poder os governantes, e em 68 tivemos um recrudescimento desse período, com a instauração do ato institucional número 5, em que os direitos foram suprimidos. Isso quer dizer que a polícia podia te parar, te prender, entrar na sua casa sem mandato judicial, sem coisa alguma, né? E tudo mais. Foi um momento de terror, de censura, de repressão. E tem aqui um cartoon de um grande que eu admiro bastante, o Ziraldo, né? O AI-5, falando dessa época, não sei quem está, vocês estão conseguindo ler, né? A cobra adverte o elefante: toma cuidado que a barra está pesada para as cobras. Ao que o elefante responde: mas eu não sou cobra. Prova isso para eles. Um outro cartoon aqui do Ziraldo, fantástico, bem sutil como um cacetete: só dói quando eu rio. Um facãozão atravessando o peito do cara. Nessa época, queridos, a censura foi instaurada nos meios de comunicação, rádio, televisão, mídia impressa, mídia falada, né, nos rádios. E foi uma época em que o humor precisou ser reinventado no Brasil. Os artistas tiveram de buscar uma capacidade tremenda de passar sua mensagem sem serem calados. Tá bom? Nesse tempo, então, a sociedade redescobre o humor como resistência. Essa palavra está complicada hoje em dia também, né? Ou válvula de escape. E nós tivemos, como nunca, um humor afiadíssimo, tanto na imprensa, como artistas que faziam stand-up. A gente acha que isso é coisa atual, contemporânea, própria do nosso tempo. Eu entrevistei na minha pesquisa de mestrado um pastor presbiteriano que eu conheço também desde minha adolescência, que fazia stand-up na década de 50. E ele faleceu quando eu fui levar uns 2 dias antes de eu levar a pesquisa pronta para ele ler, ele faleceu. Começou com o Moacir Franco. Fazia stand-up, fazia A Praça é Nossa. O irmão dele morreu agora há pouco tempo, depois de ter passado pelo Manuel de Nóbrega, pelo filho dele, de ter ido da Tupi para a Record, nem sei onde é que eles estavam ultimamente. Esse é um cartoon também do Enfio, fantástico. Você não tem vergonha não? Não tem fome, serve? E nesse período, presta atenção, acho que isso tem a ver conosco, a igreja evangélica apoia o regime. Obviamente que quando a gente fala em a igreja evangélica, dá muito o que se falar, né? Nós não temos assim um retrato tão fácil de ser pintado, mas é corrente afirmar-se que a maioria, o grande número dos evangélicos ficou do lado do regime. E aí nós tínhamos uma prédica bastante forte no meio da igreja que dizia esse
bordão que fazia com que nós repetíssemos: nós não somos desse mundo, nós não tem nada a ver com isso, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Igrejas deixaram de se envolver com obras sociais, porque diziam que quem cuida disso são aqueles que creem na salvação por obras. Por décadas, a igreja deixava que obra social fosse feita por católicos ou por espíritas. Eu estou, obviamente, generalizando. Graças a Deus tivemos gente de visão que não entendia isso. Crente não se envolve com política, era um bordão que a gente ouvia repetidamente nos púlpitos. Mas alguns evangélicos, para que vocês saibam, usaram o humor como crítica social e contra o regime. É o caso de um camarada chamado Cláudio, metodista, não sei se ouviram falar nele, que foi um dos fundadores do Pasquim, juntamente com Jaguar, com alguns outros. O próprio Ziraldo não fundou, mas veio depois. Aqui é um cartoon dele criticando o trabalho infantil. Um menininho carregando lenha e olhando com admiração para uma bola que corre perto dele. Um outro foi o Canini, falecido há pouco tempo. Cláudio está vivo. Canini, também de origem metodista. Ele foi um cartunista profícuo, publicou em vários jornais e tudo. Vocês estão vendo ele falando luz, né? Tem luz no fim do túnel. E era uma bomba atômica também, bem da época em que descobriu-se que aqui em Iperó, pertinho de Tatuí, Sorocaba, a Marinha estava desenvolvendo um projeto secreto de desenvolvimento de um artefato nuclear. Não sei quantos se lembram disso. E uma outra dele, fantástica, um rapaz passa, né, com a faixinha de luto perto de um general cheio de estrelas e tudo mais, bem próprio da época. Um outro cartunzinho do Cláudios, um baita de um PM, assim, do tamanho do... Eu olho isso aqui, eu lembro do Vagnão. Vagnão não é PM, né, mas... Avisei sem querer, o menino só falou, só gritei, olha o Drops. Drops eram essas balinhas, porque DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social, que na época prendia adversários do regime e tudo mais. Uma outra do Cláudio, nosso irmão, né? Não atire contra os meus sonhos. Uma jovem, né, diante de um policial. Bom, vamos entender um pouquinho ao longo da história, né? Da gargalhada aos carnavais medievais, né, e a ironia dos romances renascentistas e mesmo vitorianos, a história do humor sempre revela um pouco de uma época, retratam os dilemas de cada época. Na Grande Depressão Americana é que surgem os heróis da história em quadrinhos. Eu não sei quem já leu sobre isso. 1929... povo sem emprego, sem trabalho, os Estados Unidos numa depressão terrível. Dali é que surgem Superman, o Homem-Aranha, o Batman e tudo mais. E curiosamente, no Brasil, na época da ditadura, 70% das temáticas de história em quadrinhos no Brasil eram dedicadas ao terror. Para vocês verem como uma coisa é sintomática. Mas o humor seria assim algo estranho à história da igreja? Será que a fé não rima com o riso? Por séculos, queridos, a igreja debateu se Jesus teria ou não rido. Nós encontramos na Bíblia um versículo que diz que Jesus chorou, mas não diz que ele tenha rido. Também não há nada na Bíblia que revela ou registra que Jesus fez xixi. O que vocês acham? Que ele não teria feito xixi? Que ele soltou um arroto depois daqueles banquetões que faziam na ceia, né? Não deu um arrotinho ali com um carneirinho carregado com alho e tudo mais. Por volta do ano 300, os pais da igreja, Crisóstomo, Tertuliano, Cipriano de Cartago, eles defendiam que o humor era algo condenável, que o cristão devia viver
num luto perpétuo pelo seu pecado. Mea culpa, mea máxima culpa, eu sou um pecador, então ele não pode rir. E a cosmovisão da igreja, por séculos, ficou manchada pelo pensamento clássico grego, que fazia essa distinção da qual o Zé falou agora há pouco, entre sagrado e profano. Na Idade Média, o riso ficava do lado de fora dos templos. A igreja era o local de se encontrar com Deus. Aliás, igreja, o templo, esse lugar de culto era onde Deus habitava. E aqui era um lugar santíssimo. Mas para conseguir viver, a igreja permitiu os carnavais, as festas populares, as festas pascales, em que nós tínhamos os santos de um lado e os heróis cômicos do outro, os mitos cômicos, tínhamos os bufões e tudo mais, né? Nós temos 3 grandes nomes da literatura que fizeram uma separação tremenda na cultura europeia. O Rabelais, da França, Shakespeare, na Inglaterra, e Cervantes, na Espanha, por volta do século XVI, XVII. Eles têm uma outra atitude em relação ao riso. Eles dividem um pouquinho, absorvem isso na obra deles, e de certa forma tiram um pouquinho o riso daquele limbo em que estava restrito, que ficava restrito. Olhando para os carnavais da Idade Média, e talvez olhando para aquilo que o Zé falou do carnaval, que tem uma leitura bastante própria da igreja romana até hoje, será que eles não representavam um retrato do ideal de igreja? De alegria, de celebração, em que todo mundo era igual, porque também isso é importante, nessa divisão entre sagrado e profano, durante muito tempo, e de acordo com os ideais gregos, a matéria era algo suja, pecaminosa, perdida. E a alma tinha que se libertar de tudo isso. Eu estou falando dos gregos, antes do Evangelho. E a igreja acabou adotando essa visão. Mais tarde, o São Tomás de Aquino vem retomar essa discussão dessa dualidade, sagrado e profano. Chegou a advogar que existia, como os gregos pensavam, atividades mais ou menos decentes. Então, para o ser humano normal, existia para ele o sacerdócio como uma atividade santa que agrada a Deus, e depois tudo o resto. Até os gregos, eles não se aplicavam à lida do dia a dia e deixavam isso para os escravos. A elite, os nobres, se dedicavam a debater, a filosofar e fazer pão, cuidar das carroças, dos animais, tudo isso era reservado a escravos, a gentezinha pequena. Dá para vocês entenderem então, a sociedade ficava dividida e os carnavais eram só uma válvula de escape nesta época. Tá ok? Mais ou menos entendido. E a reforma do século XVI? Lutero defende os seus ideais, seu pensamento, e usa, eu já falei aqui na igreja um tempo atrás, o humor, fazendo música de paródia. Pegava música popular, fazia uma outra letra, com gozação, com sátira, o cara era pesadíssimo. Usando um amigo seu, Cranach, que era um artista gráfico, ele fazia cartoons, e por conta disso, eu não vou nem dizer o que significam alguns desses aqui, olha, né, da época de Lutero. Esse do meio, para terem uma ideia, a legenda é: como Roma produz os seus bispos,
e tem o Papa defecando e saindo dele um monte de sacerdotes. Vocês estão rindo, mas por conta disso, em apenas 14 dias, toda a Alemanha ficou sabendo das ideias de Lutero. As teses deles, em 2 semanas, estavam por todo o país. E em 4 semanas, toda a cristandade da época. Numa época que não tínhamos internet, nem rádio, nem coisa que vale. Mas como é que o mundo vê a religião cristã? Será que a virtude não seria compatível com o riso? Nietzsche dizia que o cristianismo seria mais crível se ao menos nós parecêssemos um pouquinho mais redimidos, salvos, libertos. Fantástico. Berger, esse alemão, dizia que parece não haver nenhuma história geral do humor na história cristã. Vocês estão vendo esse cartunzinho, né? Um Deus carrancudo com raios. Eu, como cartunista, disse a vocês, lá na década de 70, fazia cartoons. Eu apresentava cartoons para a igreja presbiteriana, a igreja batista. Preparei muito material de escola dominical para essas 2 denominações. E volta e meia me chamavam porque eu tinha escapado algum desenho de Jesus, ou por ter retratado algum santo, né? Algum apóstolo. Eles me faziam voltar com todo o material, ter que redesenhar. Eu próprio, a primeira vez que desenhei Deus, tive a ousadia de pensar num Deus barbudinho, cabelo branco, logicamente com um triângulo, né? Símbolo da divindade, só agora, há uns 2 anos atrás, no alto dos meus 57 anos, na altura. Mas será que no Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos o humor? Desde o Antigo Testamento, os hebreus já curtiam piadas. O Talmud é cheio de anedotas do cotidiano do povo hebreu, para quem não sabe. O Talmud. Na velha aliança, será que Deus seria realmente diferente do Deus que Jesus Cristo apresentou como Pai? Preste atenção, nesse Salmo 2, verso 4, diz assim: do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. O que é que a gente poderia dizer sobre o riso cético de Abraão e Sara, quando Deus lhes anunciou que teria um filho? Quem já leu isso? No livro de Gênesis. Ou um humor expresso numa palavra profética de Isaías, capítulo 44, verso 8, que diz assim: não se assombrem, nem tenham medo. Por acaso não ouviram que já lhes anunciei? Porque vocês são minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus além de mim? Não há outra rocha além de mim. E agora presta atenção no final desse pensamento. Não que eu saiba. Tenho certeza, Zé, que Isaías deve ter ouvido. É isso mesmo? É isso que o senhor está querendo dizer? Não há outro Deus além de mim. Não que eu saiba, gente. Pode ser que tenha. Mas e as escrituras cristãs? Será que o humor é incompatível com a fé? Parece-nos, né, que o riso e o escárnio são dignos de condenação. Em 2 Pedro 3,3, Pedro diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão quem? Os escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Ao contrário, queridos, de um retrato que nós lemos de Lucas lá no livro de Atos dos Apóstolos, relatando como é que vivia a igreja. Todos os dias partiam o pão em suas casas e juntos participavam de refeições com alegria e singeleza de coração. Eu tenho certeza que quando Pedro foi fazer a tal caminhada fora do barco e afundou, o resto dos discípulos deve ter rido pra caramba, ou não? Vamos nos colocar como se fôssemos eles. Com Jesus ali, todos ali criam que Pedro não ia afundar. Mas que foi engraçado, foi. Fala a verdade, pensa só. E Jesus? Será que vemos o humor
na pessoa do Senhor. O riso sempre teve na religião, ainda que reprimido, condenado. Na ordem da religião, qual que é a ordem da religião, queridos? Obediência e submissão, é ou não é? Qual que é a ordem da religião? A gente mata o pecador e salva quem? O santo. E aí Jesus vem e dá um nó na coisa. Mata-se o santo para que o pecador viva. A maior piada para mim, queridos, foi o Messias ter vindo na contramão de todas as expectativas. Esperavam o glorioso rei de Israel, aquele que iria libertar a nação de todo o jugo e levá-los aos píncaros da glória e da fama. E vem um cara da periferia, pobre. Jesus Cristo parece ter vindo como ante ele mesmo. Te peguei, Israel. Os hebreus doidinhos, esperando, né, o grande, e vem alguém pequeno, humilde. Acaba vindo de uma virgem, que não veio diretamente da linhagem de Davi, como seria de se esperar. E a não ser que ele tivesse sido adotado por Davi, ele não teria sido, por José, que era da linhagem, ele não poderia ser chamado de o filho de Davi. O grande esperado de Israel vem da periferia, faz a sua entrada triunfal em Jerusalém num jumento, ao invés de uma carruagem que já existia naquela época. Ao invés do poder, ele inverte a ordem. O pobre é que é o cara. Quem é que vai herdar o mundo? O poderoso, o forte, o corajoso? Não, quem é? O manso. O reino dos céus é de quem? Do pobre de espírito. Pobre de espírito, queridos, pelo amor de Deus, deixa Deus falar o seu coração. Não é xingamento. Do contrário, Jesus teria dito, né, que o mal-aventurado é o pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que sabe que é nada, tem coisa alguma, então tudo que ele tem só pode vir de Deus. E é aquilo que eu falei, no ideal de Cristo, né, o santo é morto para dar lugar e dar vida ao pecador. Outra coisa que a gente vê o humor em Jesus Cristo, ele estava mais nas tabernas, na mesa de um boteco do que numa igreja, num templo. Nas sombras condenadas, né, do pecado, do que sobre as luzes da religião. E mais, e diga após mim, glória a Deus, cercado de gente ruim, comilões e pecadores, e não cercado pelos santos. Outra coisa, ele nunca usou de palavras duras contra o pecador, mas usava contra quem? Contra nós, né, gente? O seu humor sarcástico era destilado para os doutores da lei, e ainda os chamou de filhos de uma geração adúltera. Isso é um eufemismo danado para uma palavra que a gente nem vai dizer aqui, porque vão falar que é palavrão, mas ele usou. Quem que é filho de uma geração adúltera? Mas e nós? E o nosso humor? O humor sempre esteve na gênese da nossa identidade. Presta atenção aqui, porque a gente vai entender um pouco da cultura brasileira. Desde sempre, o humor é parte dessa cultura tupiniquim. Eu não sei se vocês sabem, mas Jean Delery, já ouviram falar nesse cara? Jean Delery foi um primeiro missionário calvinista que teria pisado no Brasil, enviado pelo próprio João Calvino. Veio na esquadra de Villegagnon, quando ele fundou a França Antártida, lembram disso? Ali Villegagnon trai o ideal, os caras fogem, Jean Delery escapa de ser morto porque ele era alfaiate e precisavam da sua atividade, ele foge por uma aldeia, e ele escreve, tem essa história registrada num livro chamado Histoire d'un voyage en terre de Brasil, e ele diz o seguinte: esse povo é doido. Um dos primeiros relatos sobre a cultura brasileira.
Ele dizia: esse povo é doido. Se um barco afunda e o povo está morrendo afogado no mar, os caras estão na margem se borrando de rir e gargalhar. Ele conta uma história de uma mulher que ia ser comida, literalmente, num banquete. E ele, mais do que imediatamente, vai, prega o evangelho para a mulher, se oferece para batizá-la, e disse que ela só ria o tempo inteiro em que ele pregava o evangelho. Ela foi morta rindo, o povo que a matou estava rindo, e comeram a mulher às gargalhadas. Dá para entender de onde a gente veio, gente? Para o habitante da terra, rir era uma coisa normal e feito a toda hora. E aí, queridos, nós estamos, eu disse a vocês, na época da ditadura, era o pegar ou largar. Como é que a gente ia, o que a gente ia fazer dessa cultura brasileira? Nós tínhamos, por um lado, o patrulhamento da censura, patrulhamento contra a produção intelectual, e as igrejas evangélicas ainda teimavam em estar na periferia da sociedade, sem contato com a sociedade, encerrado num gueto, já desenvolvendo um linguajar de gueto, completamente à margem. E era preciso inovar. Afinal, a igreja estava distanciada da realidade política, cultural, e nessa época a igreja, ao invés de fazer uma leitura correta da cultura, o que ela faz? Ela chega a trair os seus ideais. A própria igreja reformada, eu não venho de um movimento neopentecostal, de uma igreja fundada às pressas, eu nasci dentro de uma denominação histórica, e a gente ouvia absurdos que seriam completamente rechaçados pelos pensadores reformados. Uma dessas, que a igreja não se mete com política, que havia, o crente não podia se envolver com as coisas desse mundo, que a igreja tinha de cuidar mais era da pregação do evangelho, e a pregação do evangelho era aquela que era feita nos templos, e nós tínhamos então uma situação de marasmo muito grande. Curiosamente, lá por volta dos anos 1980, quando a ditadura começou a desmoronar, eu não sei quanto se lembra daquela música do Chico Buarque, o Cálice, gravada pelo Milton Nascimento, e ele dizia que a porca de tão gorda já não andava, a faca de tão usada já não corta. Todo mundo falava mal do governo, até o próprio governo. O povo começou a se encher daquele humor engajado e começa a se voltar para si. Descobrir que tinha um corpo, descobrir que tinha uma alma, sentimentos, traumas, e aí esqueceram de discutir as questões da sociedade, e aí começa a aparecer uma temática existencial nas histórias em quadrinhos. Essa daí é uma personagem de história em quadrinhos famosa, a Rebordosa, do Angeli. Ali do lado o Glauco cria o Geraldão. O Glauco, que foi um amigo meu, companheiro de trabalho muito querido, já falecido. E aí não é um cara viciado não, é um cara consumista. Vivia diante da televisão comendo, tomando tudo que era remédio, e vivia com a mãe, e era solteirão. E diz o Geraldo, falava assim, o Glauco falava: Rubinho, pois é, eu vou te explicar. O Geraldão tem aquela mãe possessiva que nem dorme com o filho e nem deixa ele sair atrás das meninas, né? E vivia dentro de casa como um bicho super protegido. E aí, queridos, infelizmente a igreja continuava a falar dela para si mesma, perdendo o bonde da história, até que o humor surge na fé. Afinal, queridos, a gente vê que havia uma ortodoxia de forma, e esta, para ser mantida, sacrificava a ortodoxia teológica, o pensamento que a igreja devia se pautar e tudo isso. E nessa época a igreja então descobre o humor dentro dela, e o elemento chave da nossa matriz cultural.
E aonde é que surge esse movimento renovador da cultura? Nos ministérios para-eclesiásticos, já ouviram falar nisso? Aqueles movimentos ao lado da igreja. Jovens da Verdade, Vencedores por Cristo, algumas missões que surgiram. E os acampamentos de mocidade. Eu creio que também Deus parecia se rir disso tudo, né? Embora os pastores tentavam segurar ao máximo. Esses ministérios para-eclesiásticos juvenis foram um sopro de inovação no meio da igreja evangélica. Uns vieram dos Estados Unidos, como eu disse, Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Cruzada Estudantil, Aliança Bíblica Universitária. Outros surgiram aqui mesmo, como os Jovens da Verdade, que vieram em 1968, de onde saiu, por exemplo, o Jaziel Botelho, quem conhece? Cartunista, né? Metido a piadista, pastor presbiteriano. Os acampamentos foram como que um território de refúgio e de formação da juventude, no meio de um evangelho distante da cultura. Quantos aqui passaram por acampamentos? Só para saber. Teve um momento, anos 70, que os acampamentos acabaram produzindo um tipo de crente esquizofrênico, que via um Deus no acampamento e não o encontravam nas igrejas. O Deus do acampamento permitia que eu desse um estudo bíblico de short, sem camisa, de chinelo. E também aquela ideia, eu falava com o Zé agora há pouco, tinha, parece que um Deus no templo e um outro Deus no salão social. Esse permitia que a gente risse, comesse uma pipoca, desse uma gargalhada. E eu me lembro quando eu era presbiteriano, inocente, puro e besta, lá na minha infância, que tinha um quadrinho na parede que dizia assim: silêncio, Deus está no templo. E do outro lado um outro: Deus vê tudo. Eu adolescente, tremia só de pensar. Mas para estes queridos, nestes lugares, parece que o céu estava mais próximo do chão. E a gente conseguia ver a sociedade com outros olhos, que a gente chama de cosmovisão cristã contemporânea. Nós temos, olha aí, né, um crente típico da época, e um outro mais descolado, foi a época dos bonezinhos, dos camiseta pintada e tudo mais. O humor surge moldando uma nova postura e linguagem na igreja, mais condizente com a teologia reformada, que quebrou essa história de que sacerdócio diz respeito a uma classe de pessoas. Sacerdócio tem muito mais a ver com a maneira como eu vivo a vida e encaro Deus, se Ele é Senhor ou não da minha própria existência. E aí ministério não tem a ver com aquilo que eu faço, mas com quem eu sou. Estão entendendo, queridos? Então, tão santo quanto a atividade de pregação num púlpito, pode ser a minha atividade de padeiro numa padaria, servindo as pessoas. Nós tivemos algumas referências nos cultos, na liturgia aqui no Brasil. E eu cito aqui o reverendo Silva, esse que era humorista, o Jaziel Botelho, presbiteriano, o tio Cássio. Quem se lembra do tio Cássio? Eu não sei, para quem não sabe, mas tínhamos cultos nas segundas-feiras, em que as pessoas que estavam abandonadas pelos seus pais nas suas igrejas, simplesmente porque tinha uma tatuagem, um cabelo comprido, eram adotados por esse homem, que era um empresário. Ele nunca foi um teólogo, nunca foi um pensador, ele era um pastor de almas, apaixonado por pessoas. E nas segundas-feiras todo mundo se sentava no chão, num casarão ali na Indianópolis, né? Pertinho ali do aeroporto, perto do Clube Sírio. E eu me lembro na época, na hora da oferta, lembra, Zé? A gente ofertava, levantava as mãos, consagravam a oferta, depois jogavam, e aí vinham os diáconos com vassouras, varrendo o dinheiro, as moedas e tudo para serem juntadas.
A promoção de um ativismo laico que vem dos acampamentos e dos movimentos para-eclesiásticos, que ensinavam que Deus estava tão interessado no templo, como na vida da sociedade. E muita gente saiu dali para atividades políticas e profissionais e tudo mais. A música foi revolucionada, queridos, com temas bem contemporâneos e usando os ritmos nacionais. Aí os Vencedores por Cristo foram a grande organização que patrocinou isso. Jaime Kemp, Nelson Bomilcar, Maurão. Quem já ouviu falar no Maurão? Maurão, queridaço, que fazia samba de breque na década de 70. Tem uma música linda dele que diz assim: palitinho cheiroso já cheirei, incenso. Já fui para centro espírita e o espírito não desceu. E tal, e agora eu entreguei a vida a Jesus. Imagina isso na década de 70. Um cara que estive com ele esses dias, está lutando contra uma doença. E Janires, quem se lembra do Janires? Um outro queridaço, que fazia músicas. Ele tinha coragem de dizer que quando Jesus voltasse ia ter um show nos céus. E aí os pastores diziam que ele estava endemoniado, que era um cara que tinha que lavar a boca com soda, porque o santo tem que usar termos bíblicos, de preferência de João Ferreira de Almeida, de 400 anos atrás, senão ele está sendo um cara pernicioso e tudo mais. Vavá Rodrigues, outro fantástico, eu me lembro de uma música dele falando de Moisés, que era gagagago, né? Senhor e tal. Era o refrão da música. Marcos Barros, vocês não conhecem, fez o tango do João Crentão, na década de 70. João Crentão era um sujeito muito bom, precisam ver sua vida particular. Na quarta-feira e também todo domingo, está sempre na igreja, no primeiro lugar. Confia em Deus de todo o seu coração, mas consulta sempre o horóscopo, para ver se o dia vai ser bom. Sou dizimista, e no juízo final, Deus vai ter de levar em conta, afinal não fui tão mal. Música dessa época. A crítica à incoerência evangélica na produção cultural, que negava a dicotomia sagrado e profano, os dois deuses. Nas artes a gente tem as histórias em quadrinhos publicadas. Eu tive o privilégio de ser um dos pioneiros dessa arte, nos quadrinhos. Na revista Elo, em que a gente publicava as histórias do Juvenal, o crente, era para ser o crente cara de pau, mas obviamente fomos censurados e teve de ser o crente quase normal. Uma comunicação mais contextualizada em novos meios e modalidades. Concluindo tudo isso, queridos, o humor refina a nossa humanidade. Contra a vaidade, contra o orgulho, contra uma sisudez que caracteriza essa religião que a gente às vezes ainda prega e que nega a nossa humanidade. O humor também é um excelente recurso de linguagem, de aproximação e de renovação na prática da espiritualidade cristã. O humor, queridos, não é um apêndice, mas é parte da espiritualidade e mais, da criatividade. Eu também sou pesquisador da criatividade, essa capacidade da gente gerar coisas novas, únicas, originais. E uma das grandes características de alguém criativo é ter humor. Vocês nunca vão ver um cara criativo chato, carrancudo, pessimista. A minha graça, diz a palavra de Deus, nos basta porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto muita gente está querendo ser Deus, tá bom, vá lá, bispo, apóstolo, profetas, doutores, Cristo ainda quer se revelar a nós como um homem, dependente de Deus, pobre e humilde. Tá bom?